Está começando agora o seu canal Maná de Sião. Shalom Aleichem. Boker Atov, Erev Tov, Olaila Tov. A paz seja convosco. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, para você que vai assistir o seu canal Maná de Sião, trazendo as bênçãos da Terra Santa de Israel, da cidade de Jerusalém, para a sua vida e para a sua família. Para você que está me vendo pela primeira vez, eu sou o seu irmão Yehudá Ben Yosef, ou seu irmão Márcio. E esse é o nosso canal Maná de Sião, o seu canal da Techuvá. Então, queridos, hoje, como sempre, estaremos dando continuidade, sequência à nossa série de estudos do nosso canal Maná de Sião, e tenho certeza que esse estudo de hoje, que vai ser apresentado, que vai ser falado, que vai ser ministrado pela minha pessoa a vocês, com certeza irá abençoar ainda mais a sua vida, a sua família, no que se refere à nossa vida espiritual para com o Eterno de Israel. Então eu tenho certeza que esse estudo de hoje vai acrescentar e enriquecer a sua vida espiritual ainda mais. E o propósito, o objetivo do nosso canal Maná de Sião é justamente esse: é fazer com que a sua consciência espiritual possa cada vez mais estar elevada, possa estar cada vez próximo da vontade, do querer do nosso Criador do Universo, do nosso Eterno de Israel. Então, pessoas que já são inscritas no nosso canal têm falado isso comigo, o quanto tem sido enriquecidos, abençoados de uma maneira imensurável através dos nossos estudos do canal Maná de Sião, e que tem levado a esse despertar, esse acordar da consciência espiritual que todos nós temos que ter perante o bendito seja ele, Hakadosh Baruch Hu, o nosso Eterno de Israel. Então, aproveitando isso, essas palavras que eu estou falando aqui para vocês, que vai assistir o nosso vídeo de estudo de hoje, seja de manhã, de tarde ou à noite, eu não sei qual é o horário, mas eu quero pedir para que você que já é inscrito no nosso canal Maná de Sião, que você compartilhe esse nosso vídeo para que outras pessoas possam ter acesso ao nosso canal Maná de Sião, que tem o seu objetivo, o seu foco maior, que é a Techuvá, é levar as vidas, as almas, as pessoas para o caminho da Techuvá. E você, com certeza, meu amado irmão, minha amada irmã, que já é inscrito no nosso canal Maná de Sião, terá esse papel fundamental e importante
para que a Techuvá alcance outras pessoas, seja dentro do seu seio familiar, dos seus familiares, seja com os seus amigos, seja com os seus colegas. Então, você tem esse papel importante, você que já é inscrito no nosso canal Maná de Sião, e como eu já disse aqui, nós temos uma meta, nós temos um objetivo, uma marca para ser alcançada, que é de 100 pessoas inscritas. E estamos próximos, estamos caminhando para isso. Mas, mais uma vez, eu te peço, né, humildemente, que você não deixe de compartilhar o nosso vídeo. Compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais. Dado esse recado e agradecendo pela atenção de vocês, amém? Nós vamos então entrar aqui no nosso tema do nosso estudo de hoje, que vai ser abordado, que vai ser falado aqui, que é, na Bíblia, o que é verdade ou superstição. Você sabia que isso acontece, meu amado irmão, minha amada irmã, que nas Sagradas Escrituras, né, na Bíblia Sagrada num todo, veja bem que para nós judeus, a Bíblia ela é um todo, um livro só. Dentro do judaísmo, a gente não costuma usar e nem mesmo pensar que as Sagradas Escrituras está dividida entre Velho e Novo Testamento. Não. Para nós judeus, né, para o povo do livro, assim somos conhecidos, para nós as Sagradas Escrituras ela é uma só. Não é essa divisão que foi feita, né, começou ali no terceiro século por Constantino, pela Igreja Católica, e foi passando, e aí foi tendo essas termologia de velho, de novo, né, testamento, né, que o Deus do velho não é o Deus do novo. Então, isso não acontece, isso não existe dentro de um pensamento judaico, messiânico, de se interpretar as Sagradas Escrituras. Então, no método pardês que nós usamos, que é o Pichat, o Sold, né? O literal, enfim, dentro do pensamento judaico sistemático das Sagradas Escrituras, no seu contexto original, que é um contexto judaico, que fique claro isso aí para você que está assistindo, que está me ouvindo, dentro de um contexto judaico, messiânico, das Sagradas Escrituras, como os nossos sábios, como os nossos rabinos interpretam as Sagradas Escrituras, esses termos teológicos do sistema religioso, seja católico ou evangélico, isso para nós judeus messiânicos é descartável, tá? Logicamente a gente respeita as crenças que as pessoas têm, seja um católico, seja evangélico, seja um espírita, a gente respeita as crenças, as religiões que existem, e elas estão aí, mas para nós judeus, essa maneira de se trabalhar com as Sagradas Escrituras nós consideramos descartável.
Ou seja, para nós não tem valor ou importância alguma esses termos teológicos que foram colocados por essas religiões, por essas crenças. Eu tenho certeza que você está entendendo a minha explicação que eu estou passando aqui para você. Amém? Então, queridos, há muita superstição que foram criadas e inventadas durante vários séculos, né? Nós estamos no século 21, mas como eu disse aqui, isso começou no primeiro século, até chegar a esse momento que nós estamos no século 21. Então, durante todo esse período aí da história das Sagradas Escrituras, homens, e não sei mulheres, mas enfim, pessoas começaram a pegar trechos das Sagradas Escrituras, passagens das Sagradas Escrituras, e fazerem daquele texto, daquela passagem das Sagradas Escrituras, vários tipos de superstição. Então, o intuito, o propósito e o ensino de hoje, aqui no nosso canal Maná de Sião, a instrução, a orientação que eu quero aqui passar para vocês é justamente desfazer, desconstruir e destruir mesmo, de fato e de verdade, todos esses tipos de superstição que foram criadas, que foram inventadas por esses homens durante todo esse período, durante todo esse século atual que nós estamos hoje, que é o século 21. Dando-se essa introdução do nosso ensino, do nosso aprendizado, do nosso estudo de hoje, sobre o que é verdade ou superstição nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, né, na Palavra do Eterno, quero começar pela Bessorá, pelas boas novas, né, do Evangelho de Iohanã, de João. João capítulo 5, do verso 1 ao 20, lá vai falar da cura de um paralítico que há 38 anos estava acamado, né? não se levantava, não tinha nenhuma locomoção, estava ali totalmente paralítico, paralisado, né? E o discípulo amado de Yeshua HaMashiach, Iohanã, João, ele no capítulo 5 aqui do verso 1 ao 20, ele vai narrar, ele vai relatar, ele vai contar para nós sobre esse milagre que ocorreu na vida desse paralítico, desse homem que não tinha como se locomover, se mover, né? E ele já estava nesse estado, nessa situação de paralítico, já há 38 anos. E Iohanã, João, vai dizer que ele estava ali à beira de um tanque, que até hoje existe esse tanque na cidade de Jerusalém, de Jerusalém, que é o tanque de Betesda. Então, esse tanque de Betesda era um tanque onde justamente essas pessoas com enfermidade, com vários tipos de enfermidade, paralisia, mancos, cegos, coxos, enfim, ficavam ali
na beira ou na borda desse tanque, o tanque de Betesda. E surgiu uma superstição naquela época que de em tempos um malachim, um mensageiro, um anjo do Eterno, movia aquelas águas do tanque de Betesda, e a pessoa que mergulhasse, entrasse dentro das águas do tanque de Betesda, seria curada de qualquer tipo de doença ou enfermidade. Então isso aqui é falado aqui, relatado no Evangelho de Yohanan, de João, capítulo 5, do verso 1 ao 20. Porém, eu já quero aqui mostrar para vocês que a Bíblia de David Stern, do Novo Testamento, né? Tem ela também do chamado Antigo e Novo, mas eu quero dizer que nessa tradução aqui da Bíblia de David Stern, da Bíblia judaica messiânica, é uma tradução melhor que se tem, para se ter uma compreensão melhor das Sagradas Escrituras. Então, nessa tradução aqui dessa Bíblia, já não vai ser mencionado que as águas do tanque de Betesda eram movidas ou se moviam, né? Que vai falar de uma linguagem bem mais diferente, que é uma linguagem mais correta. Por que eu falo isso? Porque, na verdade, o que acontecia ali no tanque de Betesda é que o tanque de Betesda ele era dividido em duas partes, sul e norte. E havia no tanque de Betesda 5 alpendres, né? Uma cobertura de colunas, onde as pessoas ficavam ali debaixo daqueles alpendres. E essa divisão do tanque sul e norte, ou seja, o que acontecia? Na parte sul, era a parte da água que era utilizada pela população de Jerusalém, destinada para o templo e para os animais, no caso ali as ovelhas, quem tinha ovelha, quem tinha bode, quem tinha cavalo, enfim. E chegava-se um determinado tempo que as águas ali do tanque de Betesda, da parte sul, elas diminuíam, elas abaixavam o volume da água. E por baixo, na divisão, justamente nessa divisão entre a parte sul e norte, havia como uma espécie de barragem que estava imergida nessa barragem, que fazia justamente essa divisão, e essa barragem ela era retirada. No que ela era retirada, as águas que estavam na parte do norte desciam para a parte do sul. E aí que acontecia o mover das águas, aí que as águas moviam. Então essa superstição que foi criada, que um malachim, um anjo da parte do Eterno, via e movia as águas, isso aí é uma superstição apenas. Então
o que acontecia de fato e de verdade ali no tanque de Betesda é que havia essa barragem submersa por baixo da água, fazendo a divisão da parte sul e norte, e que quando a parte sul, o volume da água abaixava, descia o nível da água, então se abria para que a água que estava na parte do norte descesse para a parte do sul. Amém? Emuná, queridos? Então foi uma superstição criada ali naquela época, naquele período do nosso Salvador, do nosso Redentor, Yeshua HaMashiach de Nazaré. Então foi uma superstição que foram criadas. Então quando Yeshua vai até o tanque de Betesda e cura, né? E é isso que Yohanan, João fala, que Yeshua, quando chegou ali e viu aquele paralítico que há 38 anos se encontrava naquele estado, e era a festa de Yohanan, João deixa bem claro que quando Yeshua subiu para Jerusalém, e foi para o rumo, para a direção do tanque de Betesda, estava acontecendo a nossa festa de Hanukkah, que é a festa das luzes. E justamente no próximo mês, no calendário gregoriano, no mês de dezembro, nós comemoramos a nossa festa de Hanukkah, a festa das luzes, que também é conhecida como a festa da dedicação. Então, Yeshua, como ele é a luz do eterno no mundo de trevas, de escuridão, ele vai até aquele lugar e cura aquele homem paralítico, mostrando não somente para aquele homem paralítico, mas para todos os enfermos, para todos os doentes que ali estavam ao redor daquele tanque de Betesda, que essa superstição era só uma superstição mesmo, né? Então, superstição é o quê? É algo criado, inventado pelos homens, né? Os homens inventam, criam as suas superstições, se agarram nela, e aí Yeshua HaMashiach de Nazaré, o nosso Salvador, nosso Redentor, vem justamente para desfazer, para acabar de vez com essa superstição, curando esse homem no tanque de Betesda. Baruch Hashem, Emuná, queridos. E então a gente vê que há muitas passagens nas Sagradas Escrituras de que os homens, né? Eu gosto de falar os homens porque quando eu falo os homens, possa ser que também mulheres, né, criaram também superstição, e a gente não sabe, mas seja homem ou seja mulher que tenha criado, tenha inventado algum tipo de superstição, a verdade ela sempre vem à tona, né? A verdade ela sempre prevalece. Baruch Hashem. Então, a mentira, o engano, a falsidade, ela tem, como o pessoal diz do ditado, né? Ela tem perna curta, né? Ela não dura para sempre. Então, tenho certeza que essa explicação aqui do tanque de Betesda, eu tenho certeza que você talvez nunca tenha ouvido, né? Ou visto essa maneira como eu estou aqui explicando e mostrando para você o que de fato e de verdade aconteceu ali. Amém? Então, queridos, uma outra superstição criada pelos homens foram os 3 magos no nascimento de Yeshua HaMashiach. Não é 3 magos. Ali são 3 representantes de algum reino ali do Oriente Médio, né? Daquela região do Oriente Médio, da Mesopotâmia ali, né? São 3 representantes que
estudaram as Sagradas Escrituras e sabia que o Mashiach, Yeshua de Nazaré, o rei de Israel e das nações, iria nascer. Então eles foram prestar sua homenagem, não adoração. Presta bem, é isso que tem que ficar bem esclarecido para você, meu irmão, para você, minha irmã, que eles foram apenas prestar homenagem. Eles foram homenagear a pessoa de Yeshua HaMashiach de Nazaré. Não adorar. A adoração, ela só pertence a Hakadosh Baruch Hu, o bendito seja ele, o nosso eterno de Israel. Você não vê em nenhuma passagem das Sagradas Escrituras, principalmente da aliança renovada, restaurada no Novo Testamento, você não vê nenhuma adoração, nenhum tipo de adoração, de culto de adoração à pessoa de Yeshua. Então, Yeshua, ele não é adorado. Quem é adorado é o santo bendito seja ele, o Criador do universo, Hakadosh Baruch Hu, bendito seja ele, nosso eterno de Israel. Só a ele pertence a adoração. E é isso que Yeshua HaMashiach fala quando ele foi tentado por Satã, pelo adversário ali em Matitiarro, capítulo 4. Ele fala: arreta-te, se afasta de mim, Satanás, porque somente ao Eterno adorarás. Amém? Então, essa superstição de magos, não existe magos. Uma outra superstição criada pelos homens, que Yeshua lhe fala, mas só quem conhece a cultura judaica, por isso que quando você estuda as Sagradas Escrituras dentro de um contexto judaico-messiânico, levando em consideração o pensamento judaico, a maneira como os nossos sábios, como os nossos rabinos interpretam as Sagradas Escrituras, né? Aí você tem um entendimento, uma compreensão melhor das Sagradas Escrituras, das palavras de Hakadosh Baruch Hu, do bendito seja ele, do nosso eterno de Israel. Então essa superstição do galo, né, não é um galo, né? Na verdade, quando Yeshua fala para Keifas, para Pedro, ó, tu me negarás antes que o galo cante três vezes, na verdade Yeshua ele estava se referindo, né? Para quem é judeu sabe muito bem que ele estava se referindo ao toque da trombeta que era tocado no Beit HaMikdash, no templo sagrado que estava de pé quando Yeshua HaMashiach esteve aqui conosco. Então Yeshua ele estava se referindo a esse toque da trombeta que o levita tocava no templo, né, para a troca de turno que havia entre os sacerdotes, entre os levitas. Então esse galo na verdade era o toque da trombeta. Então não era um galo mesmo, literalmente falando, né? Então, mais uma superstição aí que foi colocada aí do galo, mas não é o galo. Outra coisa é anjos que falam que os anjos tiveram lá em Bereshit, né? Fala que os anjos, os Melachim, os Malachim, os anjos do Eterno, desceram e tiveram relações com as mulheres, com as filhas dos homens. Isso é uma outra superstição que foi criada, que foi inventada, porque os anjos do Eterno, os Malachim, os Melachim, os anjos do Eterno não é como eu e você. Os anjos do Eterno, eles não têm o livre-arbítrio.
eles não têm a possibilidade, como eu e você temos, de escolher ou de tomar decisões. Então, eles não possuem esse livre-arbítrio que o Eterno concedeu a nós. Então, um Melahim ou Malahim, um anjo do Eterno, ele vive completamente dentro da vontade do Eterno. Ele não faz mais a vontade dele, ele não tem o querer próprio, como eu e você temos, não. Os anjos do Eterno, por isso que eles são seres espirituais, por isso que eles habitam no Shammai, nos céus, né, próximo a Hakadosh Baruch Hu, bendito seja ele, né? Então, esses anjos jamais iriam ter relações com qualquer ser humano. Então, isso é uma superstição que foi criada, que foi inventada dentro do sistema religioso, né? E que, infelizmente, também entrou em alguns segmentos judaicos, que eu não vou aqui citar, né, esses segmentos judaicos aí, mas alguns segmentos judaicos aí de Kabbalah, de misticismo. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Com essa questão da Kabbalah, mística, essa coisa aí. Isso aí é uma coisa que a nossa Sagrada Torá, ela condena pessoas que se apegam a esses misticismos, a essa superstição de misticismo com cabala, que não tem nada a ver com a nossa Sagrada Torá. Então, você, meu irmão, você, minha irmã, que está me assistindo, vai assistir esse vídeo, tome muito cuidado, vigie, né? Porque vamos ficar no que está escrito na nossa Sagrada Torá. Amém? Outra coisa, menino Isaac não era menino, né? Essa foi um outro tipo de superstição que fizeram com a pessoa do nosso patriarca Isaac, filho do nosso pai Abraão Avino. Então, Isaac não era um menino. Isaac, quando Abraão, nosso pai, leva ele até o Monte Moriá, ele já deveria ter ali por volta de 30 a 34 anos. Então, não era um menino, né? Então, Isaac, né? Ele é uma tipologia, um apontamento, essa relação entre Isaac e o seu pai Avraham Avino, nosso pai Abraão, é uma tipologia entre o relacionamento de Hakadosh Baruch Hu, o bendito seja ele, o nosso eterno de Israel, com o nosso Salvador Yeshua HaMashiach. Porque Isaac, ele foi até com seu pai Abraão ao Monte Moriá voluntariamente. Assim como o nosso Salvador e Redentor Yeshua HaMashiach se ofereceu no madeiro voluntariamente. Você está vendo a coincidência que tem nessas duas relações entre Abraão e Isaac, entre o eterno Yeshua, as coincidências? Então, essa questão do menino é uma superstição que foi criada também. Isaac já era um homem. Outra coisa, o Salmo 91, né? Para quem é católico, para quem é evangélico, né? E eu vi isso muito dentro de um lar católico, de um lar evangélico. Deixa a Bíblia aberta no Salmo, no Terrelim, né? Que quer dizer Salmo 91, para espantar qualquer tipo de maldição, qualquer coisa ruim. Isso é uma superstição também criada e inventada pelos homens, né? Na verdade, você tem que viver
as sagradas escrituras, os mandamentos do Eterno, obedecer aos mandamentos do Eterno, praticar os mandamentos do Eterno na sua conduta, nas suas atitudes, nas suas ações. É isso que você tem que fazer, entendeu? Então, o Salmo 91, a Bíblia aberta no Salmo 91, isso é uma superstição também que foi criada e inventada pelos homens. Outra coisa aqui é línguas estranhas. Onde que está escrito nas Sagradas Escrituras línguas estranhas? E para piorar ainda, tem pessoas do sistema religioso, seja católico, evangélico, que ainda fala que as línguas estranhas é a comprovação que a pessoa foi batizada pelo Espírito Santo, pelo Rua HaKodesh, do Eterno de Israel. Nada a ver, absolutamente não tem nada a ver. Não há nas Escrituras Sagradas que fale de línguas estranhas. Ali, quando os apóstolos, os Rachalia de Yeshua, recebem o Rua HaKodesh ali no Beit HaMikdash, eles começaram a falar das maravilhas, da glória, das maravilhas do Eterno, na língua das pessoas que estavam ali. No caso, estava ocorrendo a festa de Shavuot, a festa de Pentecoste, né, que aqui é conhecido como Pentecoste, mas nós chamamos a festa das semanas de Shavuot, né, 50, né, Pentecoste, 50 semanas. Então ali estava tendo judeus vindo de várias regiões, né, da Galásia, os judeus que haviam se espalhado estavam ali cumprindo essa mitzvot, esse mandamento, essa obediência, né, que é as festas do Eterno. E eles começaram a entender, quando os apóstolos começaram a falar da glória do Eterno, das maravilhas do Eterno, na sua própria língua materna. Então não tem nada língua estranha ali. Ali eles estavam entendendo muito bem os apóstolos, Rachalia, os apóstolos de Yeshua estavam falando, quando foram cheios do Ruach HaKodesh. Então essa questão de línguas estranhas, que é a comprovação que foi batizado pelo Ruach HaKodesh, pelo Espírito do Santo, do bendito seja Ele, esse tipo de interpretação que é supersticiosa, você pode desconsiderar isso. Outra coisa também que virou superstição, né, é falar que o nosso Salvador, Redentor, Yeshua HaMashiach, ressuscitou no domingo. Esquece isso de maneira alguma. Por quê? Porque quando você estuda sobre a morte e ressurreição de Yeshua HaMashiach de Nazaré, você vai ver que no período da morte de Yeshua HaMashiach, houve 2 Shabat. O Shabat da festa de Pêssar e o Shabat semanal. E o próprio Yeshua HaMashiach, ele declara, ele fala que ele ficaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra, no Sheol. Quer dizer, Sheol é sepultura, entendeu? Entenda isso. Sheol não quer dizer inferno. Sheol quer dizer sepultura. Ele ficaria 3 dias e 3 noites. Se você fazer a conta de sexta até domingo, não vai dar 3 dias e 3 noites. Então esquece essa mais uma superstição criada, inventada pelos sistemas religiosos, que o nosso Salvador Yeshua ressuscitou no domingo. Não foi no domingo. Esquece isso aí. Então é isso, queridos. Então veja bem que a gente precisa sempre, por isso que o nosso canal Maná de Sião é o canal da Techuvá,
que é o Techuvá? É você fazer o retorno, é você sair do caminho errado, do caminho, né, do engano, da mentira, do caminho que está te afastando cada vez mais da presença do Eterno de Israel, de Hakadosh Baruch Hu. Então, esse tikkun quer dizer conserto. Esse conserto tem que partir de você, meu irmão, de você, minha irmã, que está assistindo esse nosso vídeo do canal Maná de Sião. Então, a Techuvá é o arrependimento. E todo arrependimento genuíno, verdadeiro, é quando você permite que o Espírito do Eterno, o Ruach HaKodesh, comece a trabalhar na sua mente e no seu coração. E quando eu falo na sua mente, eu me refiro à sua consciência espiritual. Quando você permite que o Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, trabalhe na sua consciência espiritual através da palavra do Eterno, das Sagradas Escrituras, da maneira correta, da maneira certa, como Yeshua disse lá em Yohanan, João capítulo 8, verso 32, conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará. Então, o tikkun, o conserto, através do que é verdade, através daquilo que é genuíno, puro, santo, imaculado, através desse ensinamento que você está tendo hoje, o acesso a ele, você possa fazer esse conserto, esse tikkun, e sair dessas superstições criadas e inventadas pelos homens, né? Para que você possa se libertar dessas superstições, porque a gente percebe, a gente vê que ainda até nos dias de hoje, muitas pessoas ainda presas, muitas pessoas ainda amarradas, muitas pessoas ainda totalmente se encontra trancafiada nessas superstições mentirosas, enganosas do sistema religioso. Então hoje, você ouvindo, vendo essa verdade que eu estou te passando aqui, através das Sagradas Escrituras, do Eterno de Israel, que você, meu irmão, que você, minha irmã, faça techuvá, se arrependa, né? Que haja um arrependimento genuíno e verdadeiro no seu coração, na sua alma, no seu espírito e principalmente na sua consciência espiritual, para que você possa, de hoje em diante, através dessa instrução, dessa orientação, você começar a viver o que a palavra do Eterno verdadeiramente tem para a sua vida. Baruch Hashem, Emuná, queridos. Então, era isso que eu queria dizer para vocês nessa noite através desse estudo. Emuná. Então, não vou me estender muito, vou ficando por aqui, mas quero deixar o meu abraço, o meu carinho para você, para a sua família. Desde já, Lehitraot, até a próxima. Shalom!